Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de operações unitárias, hoje nós vamos falar sobre congelamento. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam diferenciar os tipos de congeladores industriais. Então, o congelamento é uma operação unitária de conservação do alimento, é uma conservação prolongada do alimento, a temperaturas inferiores à do ponto de congelamento. Então, no congelamento, nós temos a água do alimento que passa para o estado sólido, né, para o estado de gelo. Em alimentos, o ponto de congelamento é inferior ao da água pura. Então, a água, ela tem o ponto de congelamento em 0 graus. No alimento, o ponto de congelamento vai ser entre 0 e menos 4 graus. Então, é nessa faixa que a gente chama de zona crítica, onde a água do alimento, ela vai, então, começar a formar os cristais de gelo. Esses cristais de gelo podem ser de tamanho grande ou pequeno, e aí a gente vai falar um pouquinho da implicação disso. Então, nessa faixa de 0 a menos 4, é quando ocorre, então, a formação dos cristais de gelo, a passagem, então, do líquido no alimento para o estado sólido, no congelamento. Então, no caso do leite, por exemplo, a temperatura de congelamento é menos meio grau. No caso da carne, a temperatura de congelamento é menos 1,5. Então, essas temperaturas são aquelas necessárias para que a porção líquida do alimento passe para o estado sólido. Então, é uma temperatura mais baixa do que a temperatura de congelamento da água. O alimento congelado, ele deve, então, depois ser armazenado em temperaturas entre menos 18 e menos 40 graus. Então, isso consiste no armazenamento congelado dos produtos. Esse alimento, ele ser rapidamente congelado e depois ser mantido sob congelamento entre menos 18 e menos 40 graus. Então, existe uma diferença entre o congelamento lento e o congelamento rápido. O congelamento lento é aquele no qual a temperatura do alimento, ela vai permanecer dentro da zona crítica, que é essa zona entre 0 e menos 5 graus, por mais de 2 horas. O que é essa zona crítica? É uma faixa de temperatura entre 0 e menos 5 graus, onde ocorre a formação dos cristais de gelo. Então, é onde, né, começa a ocorrer a nucleação, então a formação das gotículas de água, né, essas gotículas de água, elas podem ir se unindo e formar grandes cristais de gelo, que é o que ocorre no congelamento lento. Então, o alimento, ele demora para passar, para que a temperatura nesse alimento baixe, né, dessa fase de 0 a menos 5 graus. Então, o alimento demora mais de 2 horas para passar dessa faixa de temperatura. E nessa faixa é justamente quando ocorre a necessidade do calor latente, né, para aquela mudança de fase, quando ocorre a passagem, então, do líquido para o sólido no alimento, que promove, então, o congelamento. Então, é nessa fase que ocorre a formação dos cristais de gelo. Esses cristais de gelo, eles podem ser maiores ou menores, a depender do tempo que o alimento permanece dentro dessa temperatura da zona crítica. Se o alimento permanece nessa zona crítica por mais de 2 horas, até que esse alimento chegue a menos 5, e daí a menos 6, menos 7, menos 8, e assim por diante, se o alimento permanece por mais de 2 horas nessa faixa, a gente chama de congelamento lento. Ou seja, dá tempo para que ocorra a formação de núcleos de água, né, núcleos maiores, que vão dar origem a cristais de gelo maiores. Qual que é o problema disso? Esses cristais grandes de gelo, eles acabam rompendo a estrutura das células do alimento. Quando a gente descongela esse alimento, essas células, elas estão rompidas, e aí o líquido da parte interna das células do alimento extravasa para fora do alimento. E aí, com isso, no descongelamento, a gente tem aquela grande quantidade de líquido. Quem que nunca descongelou carne e ela soltou aquela grande quantidade de líquido na hora de descongelar? Esse líquido, ele é resultante desses grandes cristais de gelo que se formaram no congelamento lento do alimento. E junto com esse líquido sai, então, grande parte do valor nutricional do alimento, né? Então, podem ser perdidas vitaminas, podem ser perdidas proteínas que saem, então,
junto com esse líquido de descongelamento. Então, essa é uma situação ruim, porque a gente tem perda nutricional do alimento e o alimento descongelado, ele fica com uma característica diferente daquele alimento in natura. E não é o que a gente deseja quando a gente faz o congelamento. Então, a indústria sempre tenta realizar, opta por equipamentos que possibilitem um congelamento rápido. No congelamento rápido, o que acontece? O alimento, ele passa rapidamente por essa zona crítica de temperatura, de 0 a menos 5 graus. Então, o alimento permanece nessa zona de temperatura por menos de 2 horas. Com isso, existe, então, a formação de pequenos núcleos de água que vão dar origem a pequenos cristais de gelo. Cristais que se o congelamento for rápido, for feito de forma bem feita, né, ele for realmente um congelamento rápido, esses cristais são microcristais. E aí eles acabam não rompendo a estrutura do alimento. E aí, na hora de realizar o descongelamento, a gente não tem aquela formação de líquido, de exudado, né, de líquido que sai, que extravasa o alimento. Então, o ideal é o congelamento rápido, que a indústria sempre busca é o congelamento rápido. Então, na aula passada, eu falei sobre refrigeração e sobre as câmaras frias. Aqui no congelamento, nós temos as câmaras de congelamento, ou câmaras frigoríficas. Essas câmaras, elas têm uma estrutura muito parecida com a das câmaras frias. A diferença é a quantidade de evaporadores que nós temos. Então, o sistema de refrigeração, olha aqui, por exemplo, nessa câmara fria, né? A gente tem 3 evaporadores. Então, a gente tem um conjunto de evaporadores mais eficientes, né, nessa circulação do refrigerante, e nós temos ventiladores, que forçam a passagem do ar frio dentro do equipamento. Então, com isso, nesses equipamentos, a gente consegue chegar a temperaturas muito mais baixas do que da câmara fria, então são temperaturas de congelamento, e a circulação de ar é muito mais eficiente. Ainda assim, as câmaras de congelamento, elas devem ser preferencialmente utilizadas para manutenção, para armazenamento do alimento que já foi congelado. Mas as câmaras frias, elas não devem ser utilizadas para o congelamento em si do alimento, porque elas promovem um congelamento mais demorado. A indústria já dispõe de outros equipamentos, de outros tipos de congeladores, que são capazes de fazer um congelamento ultra rápido, congelamento super rápido. E aí, a partir desse alimento já congelado, é que ele vai ser armazenado nas câmaras frigoríficas, para manutenção da temperatura de congelamento. Então, a partir do momento que o alimento já chegou a menos 18 graus, aí esse alimento é mantido numa câmara frigorífica entre menos 18 a menos 30 graus. Então, a indústria já trabalha com o conceito de ultracongeladores, né? O ultracongelamento, ou flash freezing. Então, é o congelamento ultra rápido, onde, além do alimento ele permanecer por menos de 2 horas naquela faixa crítica que eu falei de temperatura, né, que é de 0 a menos 5, na verdade, em menos de 2 horas o alimento já congelou e chegou até a temperatura de menos 18 graus, no centro do alimento, né, que é onde é mais difícil da gente conseguir baixar a temperatura. Então, o congelamento ultra rápido, a depender do tipo de alimento, ele ocorre em menos de meia hora. Mas, dependendo, então, do tipo de ultracongelamento, o alimento é congelado quase que instantaneamente, como a gente vai ver no caso do congelamento criogênico. Mas os ultracongeladores, eles são de diferentes tipos, né, que nós vamos ver na sequência, e eles possibilitam, então, o congelamento do alimento, na pior das hipóteses, em menos de 2 horas. Não só o alimento passa daquela faixa crítica de congelamento, de formação dos cristais de gelo em menos de 2 horas, como ele também tem um abaixamento da temperatura na sequência até o valor de menos 18 graus em menos de 2 horas. Então, é um ultracongelamento. Realmente o alimento em menos de 2 horas ele já está totalmente congelado e já pode ser armazenado numa câmara frigorífica. Então, eu deixei aqui alguns vídeos mostrando, então, a diferença do ultracongelamento para o congelamento convencional, tradicional, ou o nosso congelamento de um freezer doméstico. O nosso freezer doméstico, o nosso congelador na geladeira,
tem uma temperatura em torno de menos 12 graus. E o freezer doméstico em torno de menos 18. Esses ultracongeladores, eles trabalham com temperaturas desde menos 20 até temperaturas de menos 40 no túnel de congelamento, ou de menos 80 no caso de um congelamento criogênico, né? Então, as temperaturas, elas são temperaturas muito mais baixas e que promovem esse congelamento muito mais rápido, né? Um ultracongelamento. Esse tipo de equipamento, o ultracongelador, ele é utilizado não somente na indústria de alimentos, mas ele também tem sido muito utilizado pelo setor de serviços de alimentação. Então, restaurantes, pizzarias, né, que fazem as pizzas congeladas, setor de marmitas, né, então, refeições prontas, congeladas. Então, o uso do ultracongelador tem sido bastante difundido. O ultracongelador, existem tanto ultracongeladores de grande porte, né, para as indústrias de alimentos de maior porte, como também ultracongeladores com uma estrutura muito parecida de um freezer doméstico, né? Não a temperatura que ele chega ou a construção do equipamento, mas a forma, né, o espaço que ele ocupa é muito semelhante ao de um freezer vertical doméstico. Então, são equipamentos que podem ser utilizados em serviços de alimentação, inclusive serviços de alimentação de porte pequeno ou médio. Então, aqui nesses vídeos, o primeiro vídeo mostra, né, a diferença de um alimento, né, produzido, né, no caso eram panquecas, produzidas num congelador convencional, num equipamento de congelamento convencional e num ultracongelador. Então, vocês vão ver que em termos de textura do alimento, em termos de aparência, a qualidade do ultracongelamento é muito melhor. E os outros mostram diferentes tipos de ultracongeladores, né? A variedade de alimentos que podem ser congelados a partir de um ultracongelador. Então, vamos falar sobre os tipos de congeladores. Então, os equipamentos que são utilizados no congelamento, nesse congelamento rápido de alimentos pela indústria, eles podem ser classificados de acordo com o método de transferência de calor, né, do alimento para o equipamento. Então, nós temos congeladores, onde o princípio, então, é a circulação de ar, como o caso das câmaras frigoríficas, que nós já falamos, os túneis de congelamento, que são muito utilizados pela indústria, e os túneis de leito fluidizado. Temos também congeladores de contato, onde o princípio, então, de transferência de calor é por condução do alimento com placas que estão a temperaturas muito baixas. E temos os congeladores criogênicos, que utilizam, então, líquidos refrigerantes, e o congelamento é praticamente instantâneo. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de equipamentos. Falando, então, dos equipamentos que têm como princípio a circulação de ar frio, o principal deles é o túnel de congelamento. Então, o túnel de congelamento, ele é um túnel, como o nome diz, né, onde o alimento ele pode passar em esteiras transportadoras ao longo desse túnel, e esse alimento vai receber, então, o ar frio, a corrente de ar frio. Essa corrente pode estar na mesma direção do produto ou em direção contrária ao produto, né? E esse ar, ele é forçado a circular no túnel. O túnel, então, ele pode desde ter um tamanho menor para alimentos, né, pequenos, em que vão circular, vão passar pelo túnel, né, serem transportados no túnel por esteiras, ou esse túnel pode ter dimensões maiores, semelhantes ao de uma câmara frigorífica, onde nós podemos entrar, então, com pallets de produtos, né, com produto já envasado, produto em caixas ou em pallets para ser congelado. Então, nesse túnel existe uma grande variedade de produtos que podem ser congelados, desde caixas, bandejas de frutas, peças grandes de carne, peixes, frangos inteiros, produtos embalados. Então, existe uma grande diversidade de produtos que podem ser congelados por meio do túnel de congelamento. O princípio, então, é a circulação de ar frio, a temperaturas entre menos 20 a menos 40 graus. Esse ar ele é forçado, então, a circular no túnel, né, numa velocidade que é considerada alta, né, de 2 a 4 metros por segundo. E esse ar, então, ao entrar em contato com o alimento, ele retira rapidamente o calor do alimento, baixando a temperatura desse alimento, até que esse alimento chegue naquela zona crítica de 0 a menos 5, onde começa a haver a mudança de fase, né, a formação, então, dos cristais de gelo. E, a partir daí,
a gente tem novamente o abaixamento da temperatura até chegar na temperatura próxima dos menos 18 graus. Então, esse túnel, ele pode ser de carrinho, né? Como eu falei, pode ter uma esteira onde a gente transporta os produtos, ou pode ser de carrinho, onde nós vamos entrar com caixas, com pallets de produtos. Ou também o túnel pode ter um formato de espiral. Eu vou mostrar imagens desse túnel em formato de espiral. A vantagem do túnel de congelamento é que ele permite, né, uma grande flexibilidade de produtos que podem ser congelados, e ele tem uma facilidade de operação, é um equipamento que possibilita um congelamento ultra rápido, né, o que evita a formação de cristais de gelo. Então, aqui a gente tem um esquema, uma representação de um túnel de congelamento. Aqui, então, como eu falei, nós podemos ter esteiras com produtos sendo transportados, então, nessa esteira, né, com material a congelar, então, produtos aqui em embalagens menores, ou mesmo produtos a granel aqui de menor tamanho. Aqui nós podemos ter peças inteiras, aqui carcaças de produtos de origem animal, ou mesmo produtos já embalados, né, e que estão, por exemplo, entrando na forma de pallets aqui para congelar. Então, isso dá uma flexibilidade, uma variedade de produtos muito grande que pode ser congelado. Nesse caso aqui do túnel de congelamento, os alimentos e o ar estão entrando na mesma direção, estão em concorrente. Os alimentos aqui entrando e o ar frio está entrando também na mesma direção. Esse túnel poderia ser em contracorrente, os alimentos entrando numa direção e o ar entrando na direção oposta. Tá? Aqui, então, a gente tem o evaporador, então, o túnel de congelamento, ele funciona da mesma forma que uma câmara frigorífica, também com o sistema de evaporadores, de ventiladores. Na parte aqui de fora, a gente tem, então, os compressores, condensadores, então, para poder realizar toda a circulação do refrigerante, que vai realizar a troca de calor aqui com o ar. Vai retirar o calor do ar, o ar frio, então, entra aqui no túnel e é forçado a circular aqui por toda a extensão do túnel. Então, esse é um exemplo de túnel de congelamento de menor porte, onde a gente tem a entrada aqui do material e ele vai passar aqui pelo túnel, né? Então, material de menor porte, embalagens menores. E aqui um túnel de maior porte, onde a gente entra com o pallet aqui de produtos, de caixas de produtos para serem congelados. Aqui eu deixei vários vídeos mostrando, então, a parte interna de funcionamento desses túneis. Como é que funciona, então, a circulação de ar, os evaporadores, os ventiladores nesses túneis, o que faz com que esse ar realmente entre com uma temperatura muito baixa, né, no interior do túnel, e seja forçado a circular pelos produtos, retirando rapidamente o calor desses produtos e promovendo um congelamento rápido. Esse é um túnel de congelamento num formato diferente, né? Então, a parte de fora aqui dele lembra uma câmara frigorífica. Aqui atrás a gente tem os evaporadores e os ventiladores para forçar, então, a circulação de ar frio por entre, né, a estrutura aqui do túnel, entre as bandejas aqui do túnel. E na parte interna, então, a gente tem uma série de bandejas em aço inox, onde vão ser depositados os produtos que nós desejamos congelar. Então, os produtos entram por uma esteira transportadora, que tem um sistema que força que esses produtos sejam dispostos, então, sobre essas bandejas, e as bandejas, então, são encaixadas aqui no túnel. Esse túnel, a hora que ele é fechado, existe, então, a circulação de ar frio, retirando o calor desse túnel, tá? Ao longo das bandejas, então. Aqui eu deixei um vídeo de funcionamento, um vídeo aqui de funcionamento desse túnel, né, que fica sempre mais fácil da gente entender por meio de um vídeo do que por uma explicação numa figura estática, né? E aqui nós temos um túnel de congelamento num formato de espiral. Então, é o mesmo princípio, né, da esteira, onde a gente tem os produtos, só que nesse caso, a disposição da esteira é em espiral. Isso favorece uma economia de espaço para a indústria. Então, o produto ele vai entrar aqui pela esteira, à medida que ele vai circulando, então, caminhando por essa esteira ao longo do túnel, ele vai sendo congelado e o produto sai, então, congelado. Os evaporadores, eles se localizam aqui na parte lateral do túnel de congelamento, os evaporadores e os ventiladores aqui para promover a circulação do ar frio.
Aqui, então, é o mesmo congelador de esteira, né? Só mostrando, então, a esteira mais próxima aqui, a estrutura dela em espiral. E aqui nós temos tortas que estão sendo congeladas. Esse tipo de congelador, de túnel de congelamento por esteira, ele é muito utilizado na indústria de panificados, para o congelamento de pães, pão francês, pão de queijo, tortas, massas. Então, a indústria de panificados utiliza muito esse tipo de túnel de congelamento. Aqui, novamente, né, o túnel de congelamento, mostrando, então, a estrutura de esteira, como que você consegue colocar uma grande quantidade de produtos em cada esteira e como você consegue uma economia de espaço, porque num pequeno espaço você consegue colocar uma grande quantidade de produtos para serem congelados. A vantagem, então, desses congeladores de ar forçado é que eles possibilitam o trabalho no sistema contínuo. Então, o processamento de grande volume de produtos, né, isso reduz os custos operacionais, fornece condições uniformes de congelamento, porque a gente tem, então, a circulação de ar nesses túneis, né, o que favorece bastante a transferência de calor do alimento para o ar frio. Existe uma grande variedade de tipos de produtos, de tamanhos, de formatos, de embalagens, que podem ser utilizados, então, nesse tipo de congelador. E nesse tipo de congelador, a gente não tem o contato direto do alimento com o fluido. A gente tem o contato do alimento com o ar frio, mas não há o contato do alimento com o refrigerante, né, com a substância refrigerante, que é o mesmo princípio, então, da câmara fria ou da câmara frigorífica. Como desvantagens, a taxa de transferência de calor nesse tipo de equipamento é mais baixa na superfície do produto do que em outros equipamentos de congelamento, né? Como, por exemplo, o congelamento por contato ou o congelamento criogênico. Existe um uso substancial de energia para fazer, então, o resfriamento do ar e a circulação desse ar na câmara, e pode haver perda de massa nos alimentos a serem congelados, especialmente os alimentos que não são embalados, né? Pode haver perda de água superficial nesse processo de congelamento. Então, é comum o alimento ele ressecar na parte superficial, se esse congelamento não for bem feito, ele não for feito de uma forma uniforme. Existe também os congeladores de leito fluidizado. Eles são túneis de congelamento também, o princípio também é a circulação de ar frio, mas a diferença é a localização dos evaporadores. Então, nesse tipo de túnel de congelamento, o alimento ele tem que ser sólido, particulado, ele vai, ou de tamanho pequeno, né? Ele vai, então, ser transportado numa esteira perfurada, e na parte de baixo dessa esteira se localizam os evaporadores e os ventiladores. Então, a troca de calor do ar com o líquido refrigerante no evaporador, ela vai se dar, né, na parte de baixo, então, dessa esteira, e os ventiladores localizados na parte de baixo fazem com que esse ar frio seja lançado contra a esteira perfurada e contra os produtos de baixo para cima. Isso faz com que os alimentos, esses alimentos sólidos, particulados, né, pequenos, eles flutuem. Eles ficam com um comportamento, né, então eles se agitam, recebem esse ar, eles se agitam e eles ficam flutuando em cima da esteira. E sendo transportados, né, agitados e transportados. Então, o comportamento desses sólidos flutuando na esteira lembra um fluido que está sendo escoado. Por isso que o equipamento chama leito fluidizado, porque essas partículas, ao receberem esse ar de baixo para cima, elas ficam suspensas, elas ficam flutuando, né, agitadas e caminhando, então, sendo deslocadas na esteira. Então, parece um fluido, mas, na verdade, são sólidos particulados, que estão recebendo esse ar frio de baixo para cima e estão, com isso, perdendo o calor rapidamente e chegando à temperatura de congelamento necessária. O ar frio, então, ele chega a menos 40 graus nesse tipo de equipamento. Então, aqui mostrando, né, um esquema aqui, uma representação desse tipo de equipamento de congelamento. Então, ele é um túnel também, a diferença é que a esteira aqui por onde circulam, por onde se deslocam os alimentos, né, uma esteira, então, perfurada, para conseguir permitir que esse ar que está vindo de baixo para cima chegue até o alimento e possa retirar o calor do alimento.
O ar, então, ele vem de baixo para cima, ele é insuflado aí de baixo para cima, né? Aqui a gente tem os evaporadores para a realização da troca de calor aqui com o ar, e os ventiladores que vão soprar esse ar de baixo para cima. Então, esse ar, ele é soprado aqui nesse alimento, né? E a passagem, então, desse ar pelo alimento promove a retirada de calor desse alimento, né? E o alimento já sai, então, aqui congelado. É um congelamento também muito rápido, né? Praticamente instantâneo, dura alguns minutos aí para ervilhas, para frutas, né? Como morango. É muito comum também congelamento de frutas vermelhas, né? Blueberries, por meio desse congelamento de leito fluidizado. Então, eu deixei 2 vídeos aqui mostrando o funcionamento desse túnel de congelamento de leito fluidizado. Como é que funciona, como é que é a suspensão desses sólidos particulados ao longo do equipamento e como que o congelamento realmente é muito rápido. Esse tipo de congelamento, ele possibilita o congelamento individual. Então, fruta a fruta é congelado. Então, vocês vão ver no vídeo o congelamento do morango, cada moranguinho é congelado individualmente. Então, a qualidade do produto final é muito melhor, né? Uma qualidade que você, por exemplo, pode tirar um pacote do congelador, retirar alguns produtos, algumas peças congeladas, né, do produto e voltar o restante do produto no congelador. Então, não é, ou no freezer, né? Então, não é aquele congelamento onde você tem um bloco de produto congelado. Aqui você tem cada um dos sólidos particulados sendo congelados de forma individual. Então, justamente essa é a vantagem. A gente tem um congelamento rápido individual, as partículas não grudam umas nas outras, então isso permite um descongelamento fácil, rápido, né, de pequenas porções do alimento, porque o congelamento é individual, e o equipamento também pode ser um equipamento compacto. As desvantagens é que é só para produtos particulados pequenos. Se for em produtos grandes, você você pode ter um congelamento desuniforme. Então, geralmente é utilizado para cenoura, carnes em cubinhos, ervilha, vagem, feijão, diferentes tipos de frutas pequenas, né? Como eu falei, as blueberries, morango, pequenos peixes, também é muito utilizado para camarão, esse congelamento individual, então você tem todos os camarões, né, sendo congelados de forma individual, então isso favorece muito o descongelamento depois, né? Os congeladores que eu falei até agora são túneis de congelamento, né? São equipamentos que funcionam, então, o princípio de transferência de calor do alimento para o equipamento é a circulação de ar frio, então a convecção. Aqui nós temos agora congeladores de contato ou de placas. Então, o princípio da transferência de calor do alimento para o equipamento é o contato desse alimento com placas que estão resfriadas. Então, o produto ele é congelado por contato direto com placas metálicas. Essas placas elas são ocas. Por dentro dessas placas circula o fluido refrigerante, que vai realizar então a troca térmica. Então, esse tipo de congelador ele é utilizado principalmente para produtos embalados, com dimensões uniformes e de pequena espessura, porque tem que possibilitar o contato, né, a transferência de calor por condução. Então, principalmente utilizado para produtos embalados, mas produtos que não estão embalados, produtos a granel, também podem ser congelados pelo congelador de contato, de placas. A diferença é que, vocês vão ver no vídeo que eu deixei, se o congelamento for feito a granel, formam-se placas do produto congelado. Então, diferente do túnel de congelamento individual, onde a gente tem os produtos congelados um a um, aqui a gente vai ter um bloco. Por exemplo, eu vou congelar carne, eu tenho um bloco de carne congelada. E aí eu vou embalar esse bloco de carne de 25 quilos, 30 quilos. Então, para a indústria, é ótimo utilizar desse jeito, né? Se ela vai vender essa carne para o setor de serviço de alimentação, não tem problema. Para o consumidor final, é necessário que esse produto esteja embalado para ser congelado por esse tipo de congelador. Porque um bloco de carne congelado dessa forma não vai ter um apelo muito interessante para o consumidor final, né? Então, esse tipo de congelador ele é muito, muito utilizado para carnes de forma geral, né? Filés de peixe, frango,
eu deixei um vídeo aqui com ovas de peixe congelada nesse formato aqui no congelador de placas. Então, a temperatura chega a menos 35 graus, também é um congelamento super rápido. Então, aqui a gente tem a representação de um congelador de contato de placas. Então, ele funciona, né, com as placas que estão aqui em cinza escuro, né, elas são placas ocas, então por dentro delas circula o refrigerante. E aqui a gente tem o alimento, aqui nesse achurado aqui, são os pacotes de produto que a gente deseja congelar. Esse tipo de equipamento, existe um êmbolo aqui na parte superior que pressiona essas placas contra os produtos. Então, isso para quê? Para aumentar ainda mais o contato dessas placas com os produtos, porque o calor vai ser transferido do produto para as placas por meio de condução. Então, quanto mais próximas essas placas estiverem do produto, mais a gente facilita a transferência de calor. Então, por isso que os produtos, eles têm que estar em embalagens, em pacotes, né, de uma espessura pequena e o mais uniforme possível, para favorecer essa troca de calor do produto para a placa aqui que está refrigerada. Aqui nós temos o mesmo princípio de funcionamento do congelador de placas, mas ele tem um formato aqui de armário, né, que a gente chama o armário de congelamento. Então, é um equipamento menor, de menor porte, e que ocupa menos espaço, na verdade, e que também pode ser utilizado, né, tem o mesmo princípio de funcionamento do equipamento anterior. Então, a gente tem placas aqui, por onde vai circular o fluido refrigerante, e aqui esse tracejado representa o alimento, então, que eu desejo congelar. Essas placas, elas são pressionadas para aumentar, né, o contato delas com o alimento. E vocês vão ver nos vídeos que eu vou deixar para vocês do YouTube, realmente o equipamento pressiona mesmo o alimento contra as placas. Então, esse alimento ele tem que ter uma espessura, um tamanho, uma estrutura que aguente essa pressão aí do contato das placas com o alimento. Então, esses são os dois vídeos que eu estou deixando. Em um deles, existe o congelamento do alimento envasado e no outro, o congelamento do alimento a granel, para vocês verificarem, então, essa questão que eu falei para vocês do congelamento num bloco e não o congelamento do alimento 1 a 1. Isso que diferencia, então, esse tipo de congelamento do túnel de leito fluidizado, né? Uma das características que diferem os dois tipos de equipamento. Então, as vantagens do congelador de placas é que a taxa de congelamento, então, ela é alta, né, em comparação com o de circulação de ar. Eles são bastante compactos, são equipamentos, então, no formato de câmaras, de armários. A carga térmica e o uso de energia são menores do que nos sistemas a ar, mas como desvantagens, elas têm um alto custo de capital, esses equipamentos são caros, né? E uma questão interessante, importante, é que o produto ele deve ter um tamanho e uma forma consistentes, de forma a facilitar o empacotamento. Então, vocês vão ver no vídeo, né, que é nos vídeos que eu deixei, que realmente os equipamentos, eles pressionam as placas contra o produto. Se o produto não tiver uma estrutura, uma forma consistente, esse produto o congelamento não vai ser feito de uma forma eficiente, né? Então, vai haver muita perda de líquidos, né, no congelamento desse produto, e ele vai acabar perdendo qualidade. E, por fim, nós vamos falar sobre o congelamento criogênico. Então, os congeladores criogênicos, eles estão sendo bastante utilizados pela indústria, né? Mais recentemente, eles passaram a ser mais utilizados pela indústria. E até mesmo para quem assiste esses programas, né, de culinária, né, do tipo MasterChef, é muito comum algum participante que resolve utilizar, então, o nitrogênio líquido para realizar o congelamento, por exemplo, de um sorvete, né, para fazer um sorvete de uma forma bastante rápida, né, e sempre causa um efeito bonito, um efeito interessante que as pessoas acham o máximo, né, esse congelamento. É o mesmo princípio do equipamento industrial que utiliza o nitrogênio líquido, então, é esse congelamento que é praticamente instantâneo. Então, o congelador criogênico utilizado pela indústria de alimentos, ele é um túnel de congelamento, mas no lugar de ter a circulação de ar, existe a aspersão de um gás liquefeito, como, por exemplo, o nitrogênio líquido e o gás carbônico líquido. Né? Então, o nitrogênio líquido, ele tem uma temperatura de menos 196 graus. Então, ele está forçadamente nesse estado líquido,
quando ele entra em contato com o calor do alimento, rapidamente, né, instantaneamente, ele vaporiza e retira, então, o calor do alimento. E o gás carbônico líquido, ele está a uma temperatura de menos 78 graus. Então, os dois, né, ou um ou outro, podem ser utilizados na aspersão em esteiras, então, né, que estão transportando os produtos para realizar o congelamento, então, de uma forma praticamente instantânea. Nesse vídeo aqui do YouTube, eu deixei, então, aqui para vocês verem como que o nitrogênio em contato com diferentes tipos de alimento, ele promove o congelamento praticamente instantâneo do alimento. A vantagem desse tipo de congelador é que o produto final, ele tem uma alta qualidade. Então, o produto, ele fica... a gente pode congelar, então, o produto, né, de forma individual também, ele fica com uma qualidade muito próxima ao descongelar de um alimento fresco, que é o que nós desejamos ao fazer o congelamento, né, que ao descongelar esse alimento, ele mantenha grande parte da textura, da aparência, né, do odor, do sabor de um alimento fresco. E o congelamento é praticamente instantâneo. A desvantagem desse tipo de processo é que o equipamento e a utilização dos gases refrigerantes de uma forma contínua ainda é um processo como um todo caro para a indústria, né, em comparação com os outros tipos de congeladores. Então, aqui a gente tem um congelador criogênico, né, então é um túnel de congelamento, semelhante àquele, né, de circulação de ar, só que ao invés de a gente ter a circulação de ar, a gente tem a aspersão, então, do nitrogênio líquido ou do gás carbônico líquido, né? Então, o nitrogênio líquido, ele vai ser aspergido, borrifado aqui nas seções do congelador, tá? Pode ser um túnel de congelamento ou pode ser um equipamento de menor porte, como, por exemplo, um armário de congelamento, uma câmara de congelamento, onde a gente tem a aspersão do nitrogênio líquido. Na parte interna, então, desse equipamento, o que é que a gente tem? Uma esteira transportadora, né, uma correia transportadora, onde a gente tem a entrada do produto. O nitrogênio líquido, ele vai ser aspergido, então, aqui, borrifado, numa seção aqui do equipamento, que é chamada de seção de congelamento. Esse nitrogênio, ao entrar em contato com o alimento, rapidamente ele vaporiza, né? Então, ele recebeu a temperatura que o calor desse alimento, ele já chega na temperatura de vaporização. Ao passar dessa fase aqui de líquido para gasoso, ele é forçado a circular nessa primeira seção aqui do túnel, onde ele faz um pré-resfriamento desse alimento que está entrando no túnel. Então, esse alimento está numa temperatura mais alta, né? O nitrogênio líquido, então, ele já foi borrifado aqui no alimento, retirou o calor aqui do alimento, e ele é forçado a vir nessa primeira seção, onde ele termina, então, de vaporizar, retirando o calor, fazendo um pré-resfriamento do alimento aqui nessa primeira seção. Na segunda seção existe propriamente o congelamento, né, do alimento, e depois esse alimento caminha, então, na esteira, ele vai receber, vai ser borrifado água aqui na fase final aqui do equipamento, e o produto congelado, então, uma fase vitrificada já, ele sai aqui na fase final da esteira transportadora. Deixei um vídeo mostrando essa aspersão do nitrogênio na parte interna do equipamento, como é que ela funciona. Então, a escolha do método de congelamento, ela vai depender de alguns fatores. Então, se eu vou trabalhar com um equipamento que realize a transferência de calor por convecção, ou por condução, ou de uma forma criogênica, vai depender, então, da velocidade de congelamento, que é adequada para manter a qualidade daquele produto. Então, depende da composição do produto, do tamanho, da forma, se eu vou fazer o congelamento desse produto já envasado ou desse produto a granel. Depende, então, das propriedades do produto e da embalagem para possibilitar essa transferência de calor e da eficácia da transmissão de calor do produto por meio de resfriamento. Então, dependendo do tipo de produto, a gente pode optar por diferentes tipos de equipamento para realizar o congelamento. E aqui eu trouxe uma tabela mostrando, então, fazendo uma comparação entre os diferentes tipos de congeladores e o tempo de congelamento que se leva, né, em cada um desses equipamentos. Aqui a gente tem, então, o método do ar estático, que seria, então, câmaras frigoríficas, onde a gente não tem aquela circulação de ar forçado, né, na velocidade desejada. Então, pode ser utilizado para carcaças pequenas, para carcaças grandes, e olha a diferença, então, do tempo de congelamento.
O ar estático, a gente tem, então, um congelamento de 3 horas para carcaças pequenas e de 3 dias para carcaças grandes. Então, veja que esse congelamento aqui já não é um congelamento ultra rápido, né? Ele é um congelamento bastante demorado, né, para carcaças grandes, utilizando esse método de congelamento. Então, a gente já tem congelamentos ultra rápidos utilizando outros meios, né, outros equipamentos. Por exemplo, a gente pode ter o túnel de congelamento com circulação de ar, então, aqui a 5 metros por segundo. Ele já possibilita um congelamento em 20 minutos, né? A chegada da temperatura a menos 18 graus em 20 minutos, por exemplo, para ervilhas a granel. Temos também o congelador em espiral. Então, o túnel de congelamento em espiral para hambúrgueres ou para espetos de peixe, o tempo de congelamento é de 15 minutos. No caso do congelador, né, do túnel de congelamento de base fluidizada, que é aquele que permite o congelamento individual, né, com os evaporadores e os ventiladores soprando o ar de baixo para cima na esteira perfurada, a gente pode ter, então, um congelamento super rápido, né, desde 4 minutos no caso de ervilhas a granel, até 15 minutos no caso de espetos de peixe, né. Então, alimentos com tamanho um pouco maior, espessura maior, levam um tempo um pouco maior de congelamento, né, mesmo que seja no mesmo equipamento. No caso do congelador de placas, então, né, no transferência de calor por condução, nós podemos ter, então, desde hortaliças acondicionadas, então, em pacotes de 1 quilo, com um tempo de congelamento de 25 minutos, até peixes em blocos de 25 quilos, com um tempo de congelamento de 75 minutos. Então, ao trabalhar com produtos, né, com uma quantidade maior, um volume maior aí a ser congelado, o tempo de congelamento também vai ser maior. Lembrando que aqui a transferência de calor é por condução. Então, quanto maior o tamanho aqui do alimento, né, da onde eu tenho que retirar o calor, maior o tempo de congelamento. Mais difícil vai ser de obter um congelamento rápido para esse alimento. E quando a gente realiza a imersão do alimento, então, no refrigerante, como, por exemplo, o Freon, nós temos, então, para ervilhas, né, meio minuto para congelamento desse alimento, e já hambúrgueres que têm, então, um tamanho maior do que as ervilhas, 5 minutos. Ainda assim, um congelamento muito mais rápido quando comparado com o congelador de placas, ou quando comparado aqui com o congelamento num congelador estático, né, com ar estático. E para líquidos criogênicos, como nitrogênio ou como gás carbônico, nós temos um congelamento aqui, como eu falei, praticamente instantâneo. Frutas e hortaliças de tamanho pequeno, né, a gente pode ter de meio a 6 minutos para que esse alimento chegue numa temperatura de menos 18 graus e possa ser, na sequência, armazenado numa câmara frigorífica. O pão, a gente tem 1 minuto e meio. Hambúrgueres, 4 minutos. Em 4 minutos, eles já estão na temperatura de congelamento desejada industrialmente. Então, o tipo de equipamento que a gente vai escolher vai depender do tipo de alimento, né, a ser congelado, do tempo necessário, da forma de transferência de calor. Aqui eu deixei as referências utilizadas, então, nessa videoaula, né, as 2 referências iniciais são as da disciplina, ao Fellows e Tadini e colaboradores. Eu não incluí aqui, mas na próxima videoaula eu coloco o livro do Ordonhes, que foi da onde eu retirei grande parte das figuras, né, com a ilustração dos equipamentos. Então, do livro de Ordonhes, que também é tecnologia de processamento de alimentos. E deixei, então, utilizei os vídeos do YouTube, né, vários vídeos para mostrar para vocês o funcionamento dos equipamentos. Então, a partir de agora, vocês já podem realizar os exercícios que estão lá no NEAD. Bom trabalho!